Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do workshop da Bioquímica, nossa última aula. Já tô triste, queria continuar. E eu espero que você esteja aproveitando muito até aqui, né? Na primeira aula nós vimos sobre a química das biomoléculas, né? Se você não lembra, ainda dá tempo de você rever, tá? Na aula 2, a gente viu a lógica por trás das vias metabólicas, né? A gente entendeu ali que depende do estado metabólico, qual é a via que eu vou fazer. E nessa aula nós vamos aplicar a bioquímica na prática, né? Então, o que será isso, né? Como que a gente consegue visualizar a bioquímica na nossa profissão, na prática da nossa profissão, certo? Então, vamos lá para a nossa terceira aula do workshop, aplicando a bioquímica na prática. Bom, primeiro, uma verdade precisa ser dita. A bioquímica não é só exame de sangue, tá? Mas, para que você saiba interpretar um exame de sangue, você precisa da bioquímica. Por favor, profissionais de saúde, profissionais da área de biológicas, vocês precisam saber bioquímica clínica. Precisam, né? É por meio da bioquímica clínica que a gente consegue ver diversas disfunções no organismo, diversas patologias. A gente tem que entender a bioquímica clínica, a bioquímica de exame também. E para a gente entender essa bioquímica clínica, a gente precisa entender sobre enzimas, né? Então, o que são as enzimas? As enzimas são moléculas, né, que fazem reações químicas. Então, olha só, essa aqui é uma enzima. Tá vendo aqui a sua estrutura? Eu falo que ela parece o Pac-Man. Essa aqui é uma enzima. O que é uma enzima? A enzima ela é uma molécula que faz reações químicas. Então, eu falo que ela é uma máquina de fazer reações químicas. E ela é uma proteína. Olha só. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula que uma das funções das proteínas era catalítica? Aqui é exatamente isso. É uma enzima. Proteínas com funções catalíticas são chamadas de enzimas. E qual é a função de uma enzima? Fazer as reações químicas, acelerar reações químicas, certo? Então, as enzimas, por que elas são importantes clinicamente, na clínica? Porque elas têm funções específicas. Elas fazem reações químicas específicas. Elas estão dentro de órgãos específicos. E se essas enzimas estão alteradas no sangue, significa que o seu tecido está lesionado, que a sua via metabólica está lesionada. Então, por isso que elas são importantes. Mas o que é uma enzima? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Porque tem gente que não sabe o que é uma enzima. Então, as enzimas são proteínas que têm funções de fazer reações químicas, de facilitar reações químicas, de ser uma máquina de fazer reações químicas, certo? Então, olha só, é como se aqui nós tivéssemos a estrutura de uma proteína e essa estrutura ela tivesse um pedacinho que é onde vai acontecer essas reações químicas, né? Onde a minha enzima vai pegar um composto e transformar em outro, né? Porque já que elas fazem reações químicas, precisa pegar algo e transformar em outro, certo? E uma região específica da enzima faz isso, que é o sítio ativo. É no sítio ativo, né, que é o nome da região da enzima em que acontecem as reações químicas. Então, dentro do sítio ativo, que está presente dentro das proteínas, é onde acontecem as reações químicas, certo? E olha só, as enzimas, elas podem ser enzimas de hidrólise, de degradação, como por exemplo a lactose. Nós temos a enzima lactase, que vai degradar, destruir a lactose, não é? A lactose, ela é um disacarídeo, então olha só, tem uma unidade de glicose e uma unidade de galactose, unidas, né, pela ligação glicosídica que eu falei para vocês lá na primeira aula. A lactase é uma enzima que rompe essa ligação glicosídica. Então, a lactose ela é degradada lá no nosso intestino, né? A pessoa intolerante à lactose não tem a lactase, que é a enzima de degradação da lactose. E aí, a pessoa que é intolerante fica com flatulência, diarreia, porque essa lactose vai ser usada como fonte de energia dos micro-organismos. Então, os micro-organismos vão fermentar essa lactose e vão usar essa lactose como energia, né? Quando eles fermentam, eles produzem o CO2, então vai
formar gases ali, né? E a lactose também, ela atrai água ali no intestino, então, por isso que a gente tem diarreia, né? Aí eu falo a gente porque eu também sou intolerante, tá? Então, olha só, nós temos enzimas que vão degradar as coisas, né, as moléculas, e nós temos enzimas que vão sintetizar as coisas. Por exemplo, o glicogênio, né? Como a gente falou dele em todas as aulas, o glicogênio é o nosso estoque de energia, que a gente uniu glicoses. Como que a gente uniu essas glicoses? Nós tínhamos enzimas que faziam isso, né? As enzimas que juntavam uma glicose na outra e formavam o glicogênio. Então, nós temos enzimas no nosso organismo que são de degradação, enzimas que são de síntese, tá? Todas são enzimas, todas têm sítio ativo, todas vão acelerar reações químicas. Uma reação, essa reação aqui, por exemplo, né, da síntese do glicogênio, ela demoraria anos para acontecer naturalmente, mas por conta das enzimas acelerarem as reações químicas, o tempo é segundos, né? Nem isso. Então, as enzimas, elas aceleram as reações químicas, fazem as reações químicas acontecerem mais rápida. Com isso, as reações acontecem em menor tempo. Então, nós temos enzimas de degradação e enzimas de síntese, tá? Como essa daqui, da síntese do glicogênio. E olha só, toda molécula que sofre reação numa enzima, né, que vai ser transformada em outra, nós chamamos de substrato. Então, olha só, aqui eu tenho uma enzima e a minha enzima tem o sítio ativo, que é onde a minha molécula vai se ligar. Então, ó, o substrato vai se ligar no sítio ativo e vai sofrer uma reação química aqui. Opa, aqui embaixo. Vai sofrer uma reação química aqui até liberar os produtos, tá? Então, por exemplo, a lactase. A lactase é uma enzima que pega a lactose, degrada a lactose e forma glicose e galactose. Então, o substrato da lactase é a lactose e os produtos da lactase é a glicose e a galactose. Entende? Então, as enzimas, elas pegam molécula e transformam em outra molécula. Elas são realmente uma máquina de fazer reações químicas. E elas não são degradadas quando elas fazem isso, elas não são consumidas. Elas fazem uma reação e saem prontas para fazer a próxima, entende? Então, olha só, a enzima, ela tem sítio ativo, que é onde o substrato vai se ligar, e lá nesse sítio ativo é onde a reação vai acontecer, e esse sítio ativo vai liberar os produtos dessa reação, beleza? Só que as enzimas, elas são muito específicas, né? Elas têm substratos específicos, têm tempo específico, e estão em tecidos específicos, certo? Tem enzima, por exemplo, que é só do sistema digestivo, né? A amilase, a lipase, tá só ali presente na boca, no estômago, no intestino, né? A tripsina, a pepsina, enzimas que digerem proteínas. Temos enzimas do metabolismo que estão presentes principalmente no fígado, né? Que a gente vai ver um exemplo de uma. Então, elas são específicas de tecidos. Temos enzimas presentes no sistema excretor, né, no sistema ali renal, específicas ali. Então, elas são específicas de cada tecido. Por que elas são específicas de cada tecido? Porque elas têm funções específicas também. A amilase, que é a enzima que digere amido, né, digere macarrão ali do nosso sistema digestivo, não tem por que ela tá lá no nosso rim. No nosso rim não chega amido, entende? Então, as enzimas, elas estão em lugares diferentes porque elas têm funções específicas. Estão em lugares específicos porque elas têm funções específicas. E elas também precisam de um pH específico. Então, enzimas que estão lá no pH 3 do estômago estão só no estômago. Não tem como uma enzima que funciona em pH 3 estar no sangue, que tem pH 7 e pouquinho. Entende? Então, as enzimas, elas são muito específicas, são muito exigentes, né? Eu falo que precisa de uma temperatura ideal, precisa de um pH ideal, tudo porque as enzimas são exigentíssimas, certo? E olha só onde que entra a clínica nisso. Como as enzimas são específicas dos tecidos, se elas estiverem alteradas no sangue, né? Porque é onde a gente dosa bioquímica clínica principalmente na corrente sanguínea, no sangue.
Se elas estão no sangue, significa que tem alguma lesão no tecido específico que essa enzima está, não é? Então, olha só, as enzimas TGO e TGP, né, ou AST/ALT, são enzimas que estão presentes aonde? No fígado. No fígado, ali no músculo cardíaco, só que principalmente no fígado, né? Tanto que a gente usa essas enzimas como os marcadores hepáticos, ou seja, quando a gente dosa essas enzimas no sangue e dá alterado, dá aumentado, significa que o meu fígado está lesionado. Então, ele é um marcador hepático, essas enzimas. E o que isso significa? Se essas enzimas são específicas para ficarem no fígado e dentro da célula hepática, o que elas estão fazendo no sangue? Entende? Então, a membrana, a nossa célula hepática, o nosso fígado está lesionado. Ele está tão lesionado que ele está liberando as enzimas que é dele, que é para ficar quietinho ali com ele, no sangue. Ele não está conseguindo mantê-las ali. Então, ele está lesionado. Por isso que quando essas enzimas estão no sangue, não sei se você já fez esse exame de sangue, AST/ALT, TGO e TGP, se você dosou isso, é porque você estava vendo alguma lesão hepática, né? Então, se deu alterado, pode ser que você tenha uma lesão hepática, certo? Uma cirrose, uma hepatite, dengue. Dengue altera muito a lesão, dá muita lesão hepática, né? Minha mãe chegou lá em 300, né? Sendo que o limite é ali 30, 40. E chegou em 300 ali no sangue. Né? O médico até falou que tem gente que vai com 800. Imagina, gente, meu Deus, derretendo o fígado da pessoa. Então, olha só. Essas enzimas, por elas serem específicas dos tecidos, quando elas estão no sangue, significa que algo de errado não está certo naquele tecido. Entende? Então, é muito importante a gente entender sobre as enzimas para que a gente entenda a alteração dela no sangue. Porque aí a gente consegue ver em qual órgão, em qual tecido essa lesão está acontecendo. E as enzimas, elas precisam de ajudinha para funcionar. Quais ajudinhas? Vitaminas e minerais. E é por isso que a gente tem que comer vitamina e mineral. Porque eles são cofatores enzimáticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles ajudam as enzimas a funcionarem. Então, as enzimas, gente, elas estão presentes em todo o nosso corpo. A gente só faz reação química, basicamente, por conta das enzimas. Quase todas as 99,9% das reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo foram as enzimas que fizeram. E para elas funcionarem bem, né? Então, para essa máquina de fazer reação química funcionar muito bem, a gente precisa de vitamina e mineral. Porque eles ajudam. A vitamina e o mineral são moléculas que vão ajudar as enzimas a funcionar. Então, lembra que a gente tinha lá a enzima com o sítio ativo, que é onde o substrato ia se ligar e a reação ia acontecer? Junto com a enzima, né? Lá na enzima, a gente usa um cofator. O que é o cofator? É essa molécula aí que ajuda a enzima a funcionar. Então, é como se o cofator ativasse essa enzima, incentivasse essa enzima a fazer a reação dela. Sabe? Então, o cofator é uma molécula que ajuda a enzima a fazer reação. Que molécula é essa? Vitamina e mineral, tá? Pode ser os dois, pode ser só um, para cada, depende da reação. Mas são as vitaminas e minerais. Da onde a gente obtém essas vitaminas e minerais? Da alimentação. Então, a gente precisa consumir vitamina, precisa consumir minerais, para que as nossas enzimas não fiquem desfalcadas. Se as nossas enzimas ficarem desfalcadas, nós não vamos fazer algumas reações no nosso organismo. E isso é o puro caos, né? Porque o nosso organismo é extremamente sincronizado, ordenado. Se algo sai fora de lugar, já pode acontecer uma patologia, uma doença. Então, a gente precisa consumir vitaminas e minerais porque elas são importantes e não só para prevenir doenças, entende? Nós precisamos entender também que a bioquímica, ela não só... a gente não estuda só para prevenção de doenças, essa parte de metabolismo de vitamina e mineral, né? A gente usa para entender onde que ela atua, onde que ela é importante. A vitamina D é importante para doença autoimune, né? Para não desenvolver uma doença autoimune ali, não se manifestar. Onde que atua? Entende? Então, nós temos que saber em quais enzimas as vitaminas atuam. E é isso que eu trouxe aqui para vocês. Em quais enzimas as vitaminas, os minerais atuam,
certo? Então, olha só, o primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é essa daqui, da via da glicólise, né? Então, a glicólise é a quebra de glicose. Então, nós temos a glicose aqui e nós vamos transformar ela nesse segundo composto aqui. Mas quem transforma é uma enzima chamada de hexoquinase. O que essa enzima faz, gente? Ela marca a glicose. Ela deixa a glicose marcadinha ali. A glicose, ela tá ali livre no nosso sangue. Então, vamos pensar. A glicose tá livre ali no nosso sangue. Veio tanto do estoque do glicogênio, ou veio da nossa alimentação mesmo. Ou veio do fígado, né? Pelo estoque do glicogênio, ou pela síntese da glicose. Enfim, tá ali presente no nosso sangue. Quando a gente come, essa glicose, ela aumenta, né? Essa glicose, ela tem acesso livre, né, a alguns tecidos, outros não. Então, onde ela tem acesso livre, ou não, né, que é onde a insulina atua, no caso, nós precisamos marcar essa glicose, porque a glicose, quando ela entra, ela tá lá na corrente sanguínea, e quando ela entra nos tecidos, ela tem acesso livre para sair e entrar. Então, como que eu sei que aquela glicose tem que formar ATP? Então, a primeira via da glicólise é marcar essa glicose. Quem faz isso? Quem que marca? Essa enzima aqui, a hexoquinase. A hexoquinase vai lá nessa glicose que entrou no tecido e fala, opa, essa glicose eu vou formar ATP. Essa glicose eu vou usar para obter energia. Não vai sair daqui de dentro do tecido, não vai sair daqui de dentro da célula. Entende? Se não acontecer isso, essa glicose volta para a corrente sanguínea. Então, tem glicose na corrente sanguínea, entrou no tecido, entrou na célula, opa, precisa ser marcada. Então, a hexoquinase faz isso. A hexoquinase marca essa glicose para que ela fique ali dentro e forme ATP depois, certo? Só que ela faz isso precisando de uma ajudinha, né? A hexoquinase, ela vai marcar a glicose, mas ela precisa de um ajudante para isso, que é o magnésio. O magnésio é um mineral que a gente tem que obter da alimentação. Então, as enzimas, elas precisam de vitaminas e minerais, né? Aqui eu trouxe para vocês a hexoquinase, que precisa de magnésio. Olha só como é importante, né? Porque é a partir dessa marcação que a glicose sofre que dela a gente vai produzir ATP, produzir energia, certo? Senão ela volta para a corrente sanguínea e o nosso tecido, a nossa célula, fica sem energia. Entende? Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é o colágeno, né? O nosso querido colágeno. O colágeno, gente, para a gente sintetizar colágeno na nossa cutis, nas nossas rugas, né? Na nossa pele, na nossa unha, para a gente sintetizar colágeno, a gente precisa da vitamina C. A vitamina C é um cofator da enzima que sintetiza o colágeno. Então, entende que ao invés de você consumir colágeno, é melhor você consumir vitamina C? Por quê? Porque se a gente consome vitamina C, a gente sintetiza colágeno. Se a gente não consome vitamina C, nós não conseguimos formar colágeno. O colágeno que vem como suplemento, que vem da alimentação, ele é todo digerido, né, em aminoácidos. Então, nosso sangue ele não leva colágeno da nossa alimentação direto para onde a gente quer. Nada disso. Ele vai degradar. Então, o colágeno é a nossa casa. Nós quebramos a casa, pegamos os tijolinhos, absorvemos os tijolinhos e quando meu organismo precisar sintetizar colágeno, ele vai pegar esses tijolinhos, vai se ligar na vitamina C, se ligar na enzima e formar uma casa dentro do meu corpo. Nossa, que bizarro isso, né? Mas entende o que eu quero dizer? Eu formo colágeno, meu organismo forma colágeno. O colágeno que eu como da alimentação não vai para onde eu quero. Não vai, porque a gente faz digestão desse colágeno, né? Então, a gente só vai absorver os aminoácidos desse colágeno. E aí, se minha unha, minha pele precisar sintetizar colágeno, eu vou unir esses aminoácidos, tanto de qualquer proteína que chegou da nossa alimentação. Eu vou unir esses aminoácidos, vou precisar de enzima, vou precisar de vitamina C para que sintetize o colágeno na sua estrutura perfeita, certo? Então, o colágeno, ele é degradado quando a gente consome ele, assim como qualquer outra proteína, tá? A gente vai sintetizar endogenamente o nosso colágeno, não precisa de suplemento,
certo? A não ser que você não consiga bater a sua meta de proteína no dia, tá? Gente, então eu espero de coração que você tenha aprendido muito nesse workshop, entendido que a bioquímica ela não é difícil, só que alguém te explicou errado ou explicou mal explicado algum dia, tá? Então, muito obrigada por você ter participado até aqui. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha compreendido. Fique lá no nosso grupo do WhatsApp, porque em breve vou mandar novidades lá para vocês, tá? Então vamos criar essa comunidade aí. Eu fiquei muito feliz de vocês estarem participando comigo nesse workshop, de verdade. E muito obrigada, tá bom? Um beijo, um abraço, um sucesso para todos nós. Deus abençoe muito você. Até mais.